Há filmes que não pertencem apenas ao cinema, mas à memória coletiva. Os Dez Mandamentos, lançado em 1956, é um deles. Para muitas pessoas, este filme não era apenas um espetáculo épico exibido na televisão. Era quase um ritual. Bastava ouvir as primeiras notas da música solene, ver a tela se encher de cores intensas, e imediatamente sabíamos que algo grandioso estava prestes a acontecer. Era mais do que um filme bíblico. Era uma experiência que misturava fé, cinema, história e emoção em proporções gigantescas. Dirigido por Cecil B. DeMille, Os Dez Mandamentos foi concebido desde o início para ser o maior épico religioso já produzido. Não apenas em duração, mas em ambição. DeMille não queria fazer um simples filme sobre Moisés. Ele queria criar a versão definitiva da história, aquela que nenhuma outra produção conseguiria superar. E para isso, colocou em risco tudo: orçamento, reputação e até a própria saúde. Um dos dados mais surpreendentes é que este não foi o primeiro Os Dez Mandamentos de Cecil B. DeMille. Em 1923, ele já havia dirigido uma versão muda da história, também ambiciosa para sua época. Mas DeMille acreditava que a tecnologia dos anos 50 finalmente permitia contar essa história como ela realmente merecia ser contada. O cinema em cores, o som estereofônico e os avanços em efeitos especiais eram para ele instrumentos quase divinos. O orçamento do filme foi colossal. Aproximadamente 13 milhões de dólares. Uma quantia absurda para a época. Ajustado pela inflação, isso colocaria Os Dez Mandamentos entre os filmes mais caros da história do cinema. O estúdio Paramount sabia que estava apostando alto. Se o filme fracassasse, o prejuízo seria devastador. Mas DeMille tinha algo que poucos diretores possuíam: autoridade absoluta. Ele era tratado como uma lenda viva em Hollywood. Charlton Heston, escolhido para interpretar Moisés, não foi a primeira opção do estúdio. Muitos executivos duvidavam que ele tivesse a presença necessária para carregar um papel tão imponente. Curiosamente, DeMille viu algo em Heston que outros não viam. Ele acreditava que o ator tinha um rosto esculpido para a eternidade. Alguém que pudesse parecer humano e ao mesmo tempo mítico. Essa escolha mudaria a carreira de Heston para sempre. Poucos sabem que Heston levou o papel extremamente a sério, quase como uma missão pessoal. Ele estudou textos históricos, relatos bíblicos e até representações artísticas antigas de Moisés para moldar sua interpretação. Não queria apenas atuar. Queria transmitir autoridade moral, conflito interno e transformação espiritual. Ao longo das filmagens, sua postura, sua voz e até sua forma de andar mudaram gradualmente, acompanhando a evolução do personagem. Outro aspecto impressionante do filme foi a escala das filmagens no Egito. DeMille insistiu em rodar cenas em locações reais para dar autenticidade visual. Milhares de figurantes locais foram contratados para interpretar o povo hebreu e os egípcios. Em algumas cenas, mais de 14.000 pessoas apareciam simultaneamente em cena. Coordenar essa multidão era um desafio logístico gigantesco, especialmente sem o auxílio de tecnologia moderna. A famosa cena da abertura do Mar Vermelho é, até hoje, um dos momentos mais icônicos da história do cinema. O que muitos não sabem é que o efeito não foi criado com animação ou truques digitais, obviamente inexistentes na época. A equipe utilizou enormes tanques de água e filmou ondas se separando em sentido inverso. Depois, a imagem foi invertida na edição. O resultado foi tão convincente que enganou o público por décadas. Durante as filmagens dessa cena, houve inúmeros acidentes e situações perigosas. A força da água era real, pesada e imprevisível. Técnicos e figurantes chegaram a se machucar. DeMille, já idoso na época, acompanhava tudo sentado em uma cadeira, com um megafone na mão, comandando cada detalhe. Ele se recusava a deixar o set, mesmo quando os médicos alertavam para seu estado de saúde frágil. A trilha sonora, composta por Elmer Bernstein, também desempenhou um papel crucial na grandiosidade do filme. Bernstein criou temas que não apenas acompanhavam as cenas, mas ampliavam seu impacto emocional. A música ajudava a transformar imagens em algo quase sagrado. Até hoje, muitos associam automaticamente aquelas melodias à ideia de grandiosidade bíblica. Um detalhe pouco conhecido é que Os Dez Mandamentos foi durante muitos anos exibido regularmente na televisão americana durante datas religiosas importantes. Isso ajudou a transformar o filme em uma tradição anual para milhões de famílias.
Ele deixou de ser apenas um produto de cinema e passou a fazer parte do calendário cultural. Para muitos, assistir ao filme era quase tão importante quanto as celebrações em si. Outro dado curioso envolve a famosa introdução do filme. Antes da história começar, o próprio Cecil B. DeMille aparece em cena, falando diretamente ao público. Esse gesto era extremamente incomum e arriscado. Ele quebra a quarta parede antes mesmo do filme começar. Mas DeMille fazia isso com um propósito claro. Queria deixar evidente que aquela não era apenas uma obra de entretenimento, mas uma história com peso moral e histórico. Com o passar do tempo, Os 10 Mandamentos não apenas recuperou seu investimento, como se tornou um dos filmes mais lucrativos da história quando ajustado pela inflação. Seu impacto atravessou gerações, influenciando não só outros épicos bíblicos, mas também a forma como Hollywood entendia o espetáculo cinematográfico. E o mais fascinante é que, mesmo décadas depois, o filme continua a impressionar. Não apenas pela escala ou pelos efeitos, mas pela seriedade com que foi feito. Cada cena, cada figurino, cada enquadramento foi pensado para transmitir grandeza, conflito e transformação. Os 10 Mandamentos não tenta ser sutil. Ele quer ser monumental. E talvez seja exatamente por isso que nunca foi esquecido. E ainda há muitos segredos, decisões arriscadas e histórias de bastidores que ajudam a explicar como esse filme conseguiu alcançar um status quase lendário. Porque por trás de cada cena épica havia desafios humanos, erros, improvisos e momentos que o público jamais imaginou enquanto assistia, hipnotizado a essa obra gigantesca. Durante a produção de Os 10 Mandamentos, Cecil B. DeMille levou o conceito de autenticidade a um nível quase obsessivo. Ele acreditava que o público precisava sentir que estava testemunhando algo verdadeiro, mesmo sabendo que se tratava de uma representação cinematográfica. Por isso, cada detalhe visual era cuidadosamente planejado para transmitir solenidade, grandeza e respeito pela história que estava sendo contada. Nada podia parecer pequeno ou improvisado demais para um filme que pretendia falar de fé, liberdade e destino. Os figurinos são um excelente exemplo dessa obsessão. Foram criados milhares de trajes à mão, muitos deles bordados com detalhes minuciosos que mal apareciam na tela, mas que DeMille exigia por uma questão de princípio. Ele acreditava que, mesmo que o espectador não percebesse conscientemente esses detalhes, eles contribuíam para uma sensação geral de autenticidade. Tecidos pesados, joias elaboradas e capacetes ornamentados ajudavam a criar a impressão de um mundo antigo, poderoso e distante no tempo. Yul Brynner, que interpretou Ramsés, também deixou uma marca profunda no filme. Sua presença magnética, combinada com um visual marcante e uma postura fria, transformou o personagem em um dos vilões mais icônicos do cinema épico. Poucos sabem que Brynner decidiu raspar completamente a cabeça para o papel, algo ainda incomum na época. Essa escolha deu ao faraó uma aparência quase escultórica, transmitindo autoridade absoluta e distância emocional. A relação entre Moisés e Ramsés foi construída como um verdadeiro conflito de ideologias, não apenas de poder. DeMille insistiu que ambos os personagens fossem apresentados como líderes fortes, mas com valores opostos. Ramsés representa o poder baseado no orgulho, na tradição rígida e no domínio. Moisés, por outro lado, evolui de um príncipe confiante para um homem guiado por um chamado espiritual. Essa oposição clara ajudou o público a se envolver emocionalmente com a narrativa. Outro dado pouco conhecido é o cuidado extremo com a iluminação. DeMille utilizava luz e sombra de forma simbólica. As cenas no Egito são frequentemente banhadas por uma iluminação intensa, dourada, quase opressiva, reforçando a ideia de poder absoluto e arrogância. Já as cenas que envolvem o povo hebreu costumam ter uma luz mais suave, mais natural, criando uma sensação de humanidade e vulnerabilidade. Esses contrastes visuais ajudavam a contar a história sem necessidade de palavras. As cenas das pragas do Egito foram particularmente desafiadoras. Cada praga precisava ser visualmente impressionante, mas também compreensível para o público. A equipe utilizou uma combinação de truques práticos, maquiagem, efeitos ópticos e montagem cuidadosa. O objetivo não era chocar gratuitamente, mas transmitir a sensação de um poder sobrenatural em ação.
Muitas dessas cenas foram planejadas durante meses antes de serem filmadas. A famosa cena do Monte Sinai também esconde segredos interessantes. A revelação das Tábuas da Lei foi filmada com múltiplas exposições, fumaça real e efeitos de luz cuidadosamente sincronizados. DeMille queria que o momento parecesse ao mesmo tempo assustador e sagrado. Para ele, o espectador precisava sentir que algo maior que o ser humano estava se manifestando. Não era apenas um evento narrativo, mas um momento espiritual. Curiosamente, apesar de toda essa grandiosidade, o filme também enfrentou críticas na época de seu lançamento. Alguns críticos consideraram o tom excessivamente solene e a duração longa demais. Outros acharam que a mensagem religiosa era explícita demais. Ainda assim, o público respondeu de forma massiva. As salas de cinema lotaram, e o filme rapidamente se tornou um fenômeno mundial. Outro aspecto fascinante é como os 10 Mandamentos influenciou gerações futuras de cineastas. Muitos diretores que mais tarde criariam grandes épicos ou filmes de fantasia citaram o trabalho de DeMille como uma referência fundamental. A ideia de que o cinema poderia abordar temas espirituais e morais em grande escala foi reforçada por esse filme. O impacto cultural também se estendeu para além do cinema. A imagem de Charlton Heston como Moisés se tornou tão definitiva que, para muitas pessoas, passou a ser a representação padrão do personagem bíblico. Ilustrações, livros e até produções posteriores acabaram sendo influenciados por essa interpretação. Poucos atores conseguiram fundir sua imagem de forma tão duradoura a um personagem histórico ou religioso. Nos bastidores, a produção era tão intensa quanto a história na tela. Jornadas longas, condições climáticas extremas e pressão constante faziam parte do cotidiano da equipe. Ainda assim, muitos participantes relataram posteriormente que sentiam estar fazendo parte de algo único, quase histórico. Havia a sensação de que aquele filme seria lembrado por muito tempo, mesmo antes de seu lançamento. À medida que o filme avançava para sua conclusão, ficava claro que os 10 Mandamentos não estava interessado apenas em narrar eventos bíblicos, mas em refletir sobre temas universais: liberdade, fé, obediência e responsabilidade. Estes temas ajudaram a garantir que o filme não envelhecesse como uma simples curiosidade de época, mas permanecesse relevante para diferentes gerações. E ainda há muito mais por trás dessa produção monumental. Histórias de bastidores, decisões criativas inesperadas e consequências duradouras que ajudaram a moldar não apenas este filme, mas o próprio conceito de épico cinematográfico. Porque, quanto mais se observa os 10 Mandamentos, mais claro fica que sua verdadeira grandiosidade não está apenas no que aparece na tela, mas em tudo que foi necessário para torná-lo possível. Ao chegar ao desfecho de Os 10 Mandamentos, fica ainda mais evidente que Cecil B. DeMille não estava interessado apenas em encerrar uma narrativa bíblica, mas em deixar uma marca definitiva na história do cinema. Tudo no último ato do filme é construído para transmitir a ideia de consequência. Nada do que aconteceu antes foi em vão. Cada escolha, cada desafio e cada sacrifício converge para um final que carrega peso emocional, espiritual e simbólico. Um dos elementos mais impressionantes dessa parte final é a forma como o filme trata a libertação do povo hebreu, não como um triunfo simples, mas como um processo doloroso e complexo. A travessia do deserto não é mostrada como uma jornada gloriosa, mas como uma prova constante de fé. O povo que foi libertado rapidamente começa a duvidar, reclamar e questionar seu líder. Essa abordagem humaniza a história e evita que ela se torne uma fábula idealizada demais. Charlton Heston, nesse ponto da narrativa, apresenta a versão mais contida e introspectiva de Moisés. O personagem já não é movido pela ira ou pelo orgulho, mas por um senso profundo de responsabilidade. Sua postura é mais pesada, seus olhares mais silenciosos. É como se ele carregasse não apenas as tábuas da lei, mas o peso de conduzir um povo inteiro que oscila constantemente entre fé e medo. Essa mudança gradual na atuação é um dos aspectos mais elogiados do filme. A famosa cena do bezerro de ouro é outro momento carregado de simbolismo e curiosidades. DeMille insistiu que essa sequência fosse visualmente impactante, quase desconfortável. O objetivo era mostrar o contraste brutal entre a solenidade do Monte Sinai e a fragilidade moral do povo.
o ídolo dourado, reluzente e sedutor, representa a tentação humana de buscar soluções rápidas e tangíveis, mesmo quando isso significa trair princípios fundamentais. Tecnicamente, essa cena exigiu uma coreografia complexa com centenas de figurantes. A sensação de caos foi cuidadosamente planejada. Nada ali é acidental. A câmera se move de forma a transmitir desordem, enquanto a música reforça a quebra do momento sagrado anterior. Quando Moisés retorna e se depara com a cena, o impacto não é apenas narrativo, mas quase físico para o espectador. Outro detalhe pouco comentado é a forma como o filme retrata a entrega das tábuas da lei ao povo. DeMille evita transformar o momento em um espetáculo excessivamente grandioso. Em vez disso, opta por uma solenidade contida, quase reverente. A mensagem é clara. O verdadeiro poder não está nos efeitos visuais, mas no significado moral do que está sendo entregue. Essa escolha demonstra uma maturidade narrativa rara em produções tão monumentais. À medida que o filme se aproxima do fim, fica evidente que os 10 Mandamentos não buscam respostas fáceis. A liberdade conquistada não resolve todos os problemas. Pelo contrário, inaugura novos desafios. O povo agora precisa aprender a viver sem correntes, mas também sem certezas absolutas. Essa ambiguidade final é uma das razões pelas quais o filme continua relevante. Ele não oferece uma visão simplista da fé ou da obediência, mas reconhece a complexidade da condição humana. Do ponto de vista histórico, o impacto do filme após seu lançamento foi extraordinário. Ele se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, quando ajustado pela inflação. Mais do que isso, consolidou o gênero épico religioso como um pilar do cinema hollywoodiano durante décadas. Produções posteriores tentaram repetir sua fórmula, mas poucas alcançaram o mesmo equilíbrio entre espetáculo e significado. Outro dado curioso é que, apesar de seu sucesso, Os 10 Mandamentos praticamente encerrou a carreira de Cecil B. DeMille. O diretor faleceu apenas alguns anos depois do lançamento do filme. Para muitos historiadores do cinema, essa obra funciona como seu verdadeiro testamento artístico. Tudo o que ele acreditava sobre cinema, narrativa e espetáculo está concentrado ali. É como se ele tivesse colocado toda a sua visão em um único projeto final. Com o passar dos anos, o filme passou por processos de restauração para preservar suas cores e detalhes originais. Cada restauração revelou o cuidado minucioso com que foi produzido. Cenários, figurinos e enquadramentos continuam impressionando mesmo em telas modernas de alta definição. Isso reforça a ideia de que o filme foi feito não apenas para seu tempo, mas para atravessar gerações. Para muitas famílias, Os 10 Mandamentos se tornou uma tradição transmitida de pais para filhos. Não apenas como um relato religioso, mas como uma experiência cinematográfica compartilhada. Assistir ao filme passou a ser um momento de encontro, de silêncio respeitoso, de reflexão. Poucas obras conseguem ocupar esse espaço cultural por tanto tempo. O mais fascinante é que, mesmo para quem não tem uma ligação religiosa profunda, o filme ainda funciona. Seus temas universais liberdade, liderança, responsabilidade, dúvida, continuam ressoando. A história de um homem dividido entre dois mundos, tentando cumprir um chamado maior do que ele mesmo, permanece poderosa independentemente do contexto. No fim das contas, Os 10 Mandamentos não é lembrado apenas por suas cenas épicas ou por seus efeitos inovadores. Ele é lembrado porque foi feito com convicção. Cada escolha criativa, cada risco assumido, cada desafio enfrentado nos bastidores contribuiu para criar algo que ultrapassou o cinema e entrou para o imaginário coletivo. E talvez esse seja seu maior legado. Em uma época em que tudo parecia possível no cinema, DeMille provou que a verdadeira grandeza não está apenas no tamanho da produção, mas na clareza da mensagem. Os 10 Mandamentos permanecem como um lembrete de que histórias antigas, quando contadas com respeito, ambição e humanidade, podem continuar vivas para sempre.